retornar essa casa todos os meses, né? Em dia de terça e em dia de sábado. Como combinado com Jade no ano passado, ela fez um agendamento que a gente contemplou todos os meses. Sempre tentando alternar um dia de terça e um dia de sábado, pegando o livro de Caio Bachuto, que é o livro sobre as parábolas do Cristo, e hoje vocês já estão acostumados, estão praticamente lendo todos os sábados um capítulo desse livro, né? A ideia é que vocês também tenham ele como instrumento para incorporar no Evangelho do Lar. É um livro de mensagens rápidas e bastante significativas, de um peso muito importante para o entendimento do que o Evangelho de Cristo nos diz, numa linguagem que Deo Lúcio vai trazer de uma forma poética, através de contos, através de histórias, e que ajudam o entendimento para que nós outros possamos viver, que é a nossa grande tarefa. Eu sempre digo isso. O meu propósito hoje é viver aquilo que eu digo há quase 12 anos, fazendo exposições, 27 anos estudando a doutrina espírita, e vivendo todo esse processo. Eu desconectei aí, não, eu girei aqui um pouquinho, ver se o áudio está legal. Tá legal? Então, e a gente vai vivendo, lendo, falando, e será que estou vivendo? E aí eu faço um balanço da minha trajetória e vejo quão pouco eu tenho vivido o que eu falo. Esse é um grande problema que eu enfrento. E é um drama de consciência. Porque a gente está lendo, às vezes, obras edificantes, e no meio da leitura da obra, a gente comete delitos que a própria obra que você está lendo mostra que aquele caminho não vai ser exitoso. Eu fico perguntando, meu Deus, que obsessão é essa? A gente lendo sobre assuntos que são específicos do cotidiano, e de repente, no mesmo dia que você acaba de ler, às vezes um chamado no amanhecer, quando você lá abre um livro de Joana, Vida Feliz, ou episódios diários, ou o Jesus do Lar, lê a mensagem, medita sobre ela, reflete sobre ela, e ao sair do quarto e pisar na sala, entrar em contato com a esposa, com a empregada, ou com o filho, ou com o marido, ou com quem quer que seja, você já faz justamente aquilo que a mensagem estava lhe preparando para você vigiar e não cair na tentação. Isso é uma coisa assim que eu fico me perguntando que atraso nós nos encontramos, né? É verdade que já avançamos bastante, eu não tenho nenhum discurso pessimista, não é sobre isso. Eu tenho um entusiasmo muito grande de acreditar que eu já caminhei bastante até aqui, tendo em vista a minha história evolutiva, do meu passado delituoso, de iniquidades, de dores, de delitos, e ainda continuo me movendo nesse lodaçal, buscando encontrar a verdade, encontrar o caminho que me traga harmonia, que me traga paz, que me traga tranquilidade nas minhas ações do meu cotidiano. Então não se sintam aqui, de alguma sorte, levados a um pessimismo e não acreditar no ser humano. Eu acredito muito no ser humano, por isso que eu estou aqui, porque eu sinto que é cada vez mais quando nós vamos falando sobre determinados assuntos, e um dia Peixinho me orientou sobre isso, eu falei, pô, Peixinho, eu vou fazer palestra como, cara? Se eu não consigo viver aquilo que eu estou lendo nas obras de Kardec, eu estou estudando o Evangelho, faço o Evangelho no Lar, estou com vocês aqui na época há uns 10 anos, né? Eu tenho 23 anos na FEB, eu tenho 10 anos aqui com você, toda segunda-feira, vendo você falar, vendo a Eleonora no grupo de estudo, nas segundas de noite, também tenho 23 anos com ela, e eu digo, de repente, como é que eu assumo a tribuna espírita para defender assuntos dos quais eu não consigo viver, né? Não há uma coerência no que eu estou falando e no que eu estou vivendo, ou seja, há uma discrepância, um distanciamento do que eu penso, que eu acho que eu acredito no que eu falo, nada daquilo que eu falo aqui para vocês eu não acredito, eu acredito, eu falo às vezes de coisas também que eu acredito, e tem coisas que eu não consigo viver, das coisas que eu falo do que eu penso. É a dissociação entre a prática e a nossa fala, né? E ele me falou assim, de forma sábia, ele disse, olha, se você esperar começar a viver tudo isso que você está falando, ou que você está aprendendo, se você só quiser falar quando tiver tudo isso aprendido, pode esperar várias encarnações que não vai se dar no momento em que você espera. Ele falou de outra forma, eu estou aqui ilustrando. Ele falou, é no falar e no fazer que você vai aprimorando-se e vai incorporando
todos esses discursos que são dos conteúdos estudados. Eu estudo o livro dos Espíritos, eu estudo o livro dos Médiuns, eu estudo Jesus no Lar, a gente estuda tudo. E aí a gente pensa que porque está estudando já vai começar a viver. Não. É um passo por vez. Mas é no falar que você um dia viverá. E ele citou Leon Denis, eu não esqueço. Numa das obras de Leon Denis, ele fala isso. Que de tanto a gente repetir discursos ao longo de várias vidas, que um dia a gente vivencia aquilo que a gente tanto falou. Daí ele cunhou uma palavra que ele denominou como epícrita. O epícrita foi Peixinho quem disse isso pela primeira vez, eu nunca escutei de ninguém. É um neologismo, talvez. É diferente do hipócrita. Eu sou um epícrita. Em alguns momentos eu sou hipócrita, mas eu me considero epícrita. O que é o epícrita? O hipócrita é aquele que faz o que ele sabe que não deve fazer, mas está fazendo. É um hipócrita. Em alguns momentos eu sou. Mas eu sou mais epícrita. E pelo que ele definiu, o que eu entendi o epícrita é aquele que já sabe o que deveria fazer, mas não consegue fazer ainda, e ainda se debate nos grilhões das suas paixões, das suas mazelas. Mas já tem a consciência de que aquilo não serve mais. Mas não há recursos nele que faça com que ele possa desvencilhar-se das más inclinações, ou das suas más tendências, ou das suas inabilidades. Isso é maravilhoso saber. Então, a gente muitas vezes epícrita. Pô, Flávio, você fala de uma coisa lá no salão doutrinário que eu vejo você lá na rua, você não está fazendo, você não está lá de cavalo, às vezes, você é um cara transgressor, você está fazendo ignorância com as pessoas no trânsito, está sendo descortês com sua esposa, deselegante com o seu paciente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você é um hipócrita? Não, gente. Nesse caso, eu sou um epícrita. Eu já entendo que o caminho é aquele, mas eu não consigo ainda viver aquilo. Eu não faço porque eu estou enganando o outro, eu não faço porque eu estou querendo ser um enganador e um leviano na ação e na atitude com o outro. É porque eu não tenho recursos que ainda me sustentem no propósito em que eu abraço, em que eu acredito e em que eu começo a definir como verdade para a minha vida. E por que esse é o tema, a visita da verdade, eu introduzi com esse conteúdo? Porque assim que Nélio Lúcio vai trazer, dentro de uma vivência que o Cristo com Pedro, num diálogo com Pedro, vai trazer as 3 experiências e que finalizará na verdade, que é o que nós precisamos olhar para essa verdade, que é, na verdade, a verdade absoluta, que é Deus, que nós não conseguimos conceber, porque uma mente relativa não há como conceber o absoluto. É como se uma ameba, um protozoário, no meio destino, acreditasse que o Deus dela é um amebão. Claro, para uma ameba, o Deus da ameba é um amebão. Para nós humanos, muito tempo na história, acreditamos que o nosso Deus é um grande senhor, mais velho e barbudo, que direciona e dita as regras para o mundo se operacionalizar. Era essa a visão em que muitos hoje ainda temos. Mas a gente que já concebe Deus com uma consciência suprema, causa e causada, sabemos que é algo que criou tudo. Mas a nossa mente relativa de ameba não tem como conceber a consciência absoluta, a verdade. Então a gente tem laivos de especulações, mas nunca alcançaremos a verdade, porque a relatividade não pode compreender a absolutividade. A mente relativa não compreende a mente absoluta, que é Deus. Por isso que a gente vai se bater pelo meio da vida, tentando encontrar a verdade, e essa verdade a gente busca, às vezes, em lugares inadequados. Muitos de nós buscamos a verdade nos bens materiais, na ascensão na carreira, num relacionamento afetivo, nutritivo, em uma família harmônica. A gente busca em viagens para fora, em visita a museus, em visitas a muros de lamentações, ou a muralhas, a torres. E aí, quando um dia eu estava em Salvador, eu faço parte da instituição Ananda Marga, que é uma instituição que trabalha com a meditação do Tantra Yoga, e lá eu tive iniciação nas lições da meditação com o meu monge, que é o Brahmananda, que já desencarnou, já fez a passagem, fui iniciado, tive meu nome, que é Prakashadeva, que significa luz perene divino, e um dia pegando esse ceroniano, um dos monges que veio para Salvador fazer um retiro de meditação, eu subi na ladeira de Santana,
aquela ladeira que eu subo há 18 anos com o nosso grupo Caritas Salvador, fazendo entrega de sopa e alimentos. Naquele dia, empolgado com o monge, levando ele no carro para o seu hotel, para o lugar de repouso, eu levava ele e dizia assim, aqui é perto do Pelourinho, aqui essa igreja de Santana é linda, sei o que ele fez, para cá. Você quer conhecer não sei o que, monge? Gyanananda, um cara incrível, que eu amo muito. Acharya Gyanananda. Eu falei, você quer conhecer o Pelourinho? Você quer conhecer essa igreja aqui? Não, Prakash. Agora eu quero conhecer Deus, eu quero ver Deus. Eu não quero ver mais nada disso. Meu intuito agora é ver Deus. Olha que coisa linda. Eu não preciso mais ver a muralha da China, eu não preciso ver as ruínas de Machu Picchu, eu não preciso mais nada disso. Eu quero ver Deus. E para ver Deus eu preciso meditar. Eu preciso silenciar. Por isso que a gente está indo para um retiro de meditação. 3 dias de silêncio, de yoga, tai chi, mergulho para dentro, mergulho para dentro. Não é correndo na orla, não é pedalando, não é nadando maratonas aquáticas que eu vou encontrar a verdade, que eu vou encontrar Deus. A gente vive assim, buscando a verdade nas exterioridades, ou fugindo do contato com a verdade que está dentro de nós, porque é tão pesado encarar a verdade que momentaneamente é dolorosa, porque a gente expressa, né, na nossa realidade profunda, que a gente fica buscando fora, fugir disso. Porque a verdade está dentro. Vamos lá. A verdade que a centelha divina habita em cada um de vocês. Mas para encontrar essa verdade, a gente vai passar por alguns caminhos de sombra, de obscuridade. Porque no mergulho no insondável do self, que é nesse mergulho para dentro, nós vamos nos deparar com as nossas inabilidades. Mas também vamos nos deparar com nossas habilidades. Uma sombra dourada que Carl Gustav Jung fala, a gente pensa que sombra só é coisa ruim. Não é. A sombra é tudo que está oculto, é tudo aquilo que a gente não reconhece. É aquilo que está no nosso inconsciente e que lá também tem coisas boas, que a gente não sabe. Você pode ter uma criatividade latente que foi reprimida na infância de um relacionamento tóxico e abusivo com um pai, uma mãe, um professor, que reprimiu a sua criatividade. E, portanto, você deixou a criatividade de lado, com receio de expressar, por medo do julgamento, quando você pequeno foi e resolveu pintar um coelhinho de Páscoa, de azul, vermelho, branco, verde, amarelo, as cores do arco-íris. E a professora me viu, você disse, não, o coelhinho é cinza ou branco, de olho rosa. Que coelho é esse, menino, que você pintou? Onde é que você já viu coelho colorido, multicor? Não existe. A criança se tolheu, foi tolhida, reprimiu a criatividade dela e não pintou mais o coelho, ficou só no branco, no cinza, no branco, no cinza, no branco e no cinza. Ali poderia ter uma criatividade latente e que se expressaria com a arte e que ela não soube manejar e reprimiu, então está na sombra. E aí, se você conhece a você mesmo, mergulha para dentro, faz esse mergulho no insondável do self, você encontra a verdade absoluta, que é Deus, que é a consciência suprema que está em nós, a gente sabe, né? Buscareis a verdade vos libertará. O reino de Deus está dentro de cada um de vós, não está fora. A gente fica buscando fora, mas não está lá fora, está dentro. E a gente não quer parar para ouvir Deus. E aí eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, quando o repórter perguntou a ela, eu já falei isso aqui outrora, eu falo nas minhas palestras, quando eu me lembro literalmente o que ela disse, mas mais ou menos assim. O repórter disse assim, ô Madre, como é que você faz para falar com Deus, para falar com ouvir Deus? E ela disse, André, eu quando quero falar com Deus, eu silencio. E aí, mas o cara falou, mas silencia aí, como é que você vai ouvir ele? Ela disse, de silêncio para silêncio, nada precisa ser dito. E tudo pode ser escutado. Porque quando você está falando, fora, você não está abrindo o campo da consciência para ouvir Deus, que está tentando lhe dizer, olha filho, o caminho é esse. Você não ouve. Você só está ouvindo as exterioridades. Você está a serviço do ego. Quando você passar a ficar a serviço do self, que é a centelha divina que a gente é, a diretriz de vida está completamente fadada ao sucesso. Mesmo com as agruras, com as dores, com os dissabores. Vai ter na estrada, mas você tem a sustentação na verdade, que é o divino que vocês trazem em latência e que a gente não acessa. Só vai acessar se parar para ouvir. E a gente só para ouvir se a gente faz trabalhos de introspecção, de introversão, de silêncio, de oração, de meditação. É aí que você ouve Deus. E olha o tempo que nós dedicamos, inclusive eu, para isso, na nossa carga diária de 24 horas. 6, 7, 8 a gente passa dormindo. E muitos de vocês, quando dormem, não estão em silêncio, estão em completo movimento da mente, em completa balbúrdia mental.
E aí ainda vai para regiões trevosas, ao invés de seguir com os benfeitores, para regiões elevadas de aprendizado, a gente se perde. Aí quando acorda, já pula da cama como se fosse uma vassoura e com um rodo na mão. Não para ficar em paz um pouquinho consigo mesmo, para fazer a ficha cair da noite de sono, de inspirações e de contato com o divino, com a intuição, que é o Deus interno. Mas não, pula da cama e já com o rodo. E vai, varrendo casa, botando café, comida para a menina, e vamos, vai para o trânsito, é uma loucura. Aí quando para de noite, já não aguenta mais, está esvaída energeticamente, quando vai dormir. Aí dorme, vai fazendo a prece, Senhor Jesus, obrigado, dormiu. Aí dorme sem nem fazer silêncio e desdobra. Não passa do teto, às vezes, porque está tão conectado com a matéria, tão denso com o corpo, que não consegue nem fazer um desdobramento legal. Fica preso ali, ó, nas energias, nas descargas simpático-otônicas que o corpo faz, porque a gente vive em estado adrenérgico, muito mais em luta e fuga, do que em espaço de parasimpaticotonia, de quietude, de serenidade. Então, o sistema nervoso da gente fica lá, ó, em simpaticotonia o tempo todo, levando você às descargas adrenérgicas, e aí não libera acetilcolina, não consegue ter descarga de dopamina, dos neurotransmissores que acalmam, que apaziguam, que pacificam, porque a agitação é constante, mental, física. Como é que o corpo pode ter reparo tecidual, restauração, se não há parada do pensamento, não há parada para silenciar, para ficar um pouco mais em quietude? Então, isso tudo é o escopo da palestra, da nossa fala, é a visita da verdade. Eu estou fazendo aqui do final para o início. Então, a verdade está dentro de vocês. Mas aí, Ney vai dizer assim: certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico. Sempre o culto doméstico. O culto doméstico é o culto do evangelho no lar, que era aquela conversa que Pedro tinha com Jesus na casa de Pedro, da sogra de Pedro, enfim. Era aqueles movimentos que o mestre tinha de contato com os seus apóstolos. Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu. Aí ele vai dizer: a verdade total é a luz divina total. Só aqui já mostra tudo que eu já disse. A verdade total é a luz divina total. Como é que eu vou saber o que é essa verdade total se eu não sou capaz de entender a mente absoluta, como eu falei no início? Então a gente não tem como saber o que é a verdade. E ele diz que a verdade total é a luz divina total. A gente não consegue nem encarar o sol. Imagina encarar a verdade que é Deus, na dimensão do que é estado humano, relativo, e ainda tão envolvido com as nossas viciações morais. A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime figuração. A gente não consegue suportar a verdade total. É o que diz o Cristo. Não tem como. Se a verdade chegasse como chegou, o Espiritismo em 1857, na época que o Cristo estava lá, não havia condições históricas, civilizatórias, para aquela população tão ainda viciada em coisas do nível do culto às exterioridades, compreender o Espiritismo. Por isso que a verdade ela vai sendo colocada de forma parcimoniosa, de acordo com o desenvolvimento intelecto e moral da sociedade. Então, o Espiritismo não é a última palavra da vida. Existem muitas verdades que estão além do que a gente pode conceder. Mas foi dado no Velho Testamento, depois veio Jesus com o Novo Testamento e enviou o Consolador Prometido com a terceira revelação que nós imputamos que seja o Espiritismo. E nós estamos vivendo isso já há mais de 100 e poucos anos. E a gente não consegue, mesmo com essa verdade que foi revelada em 1857, foi desnudado, foi retirado o véu, que era sobre a forma alegórica que o Cristo dizia as suas parábolas. Ele tirou o véu, e é Jesus como Espírito de verdade, guiando a leva de espíritos benfeitores que foram desvendando as máximas do Cristo. E mesmo assim a gente não consegue compreender essa verdade. A gente vive se batendo, a gente vive se degladiando, a gente vive sem capacidade de se amar, de amar o próximo. Como é que a gente pode conceder a verdade absoluta? A gente não teria condições de suportar. Então, reparando, porém, que, só para me lembrar, é até 11? É até 11, né? De 10 e 15 às 11. Perfeito. Então, reparando, porém, que o pescador continuava faminto, Pedro faminto de mais informações, de esclarecimentos novos, o amigo celeste
meditou alguns minutos e falou. Imagine Jesus meditando. Ah, Pedro, você é muito atrapalhado. Ele explica de um jeito, convivendo com Cristo 3 anos seguidos, mesmo assim, haja a paciência do Cristo, né? Para lidar com aquele número de apóstolos, muitos deles muito atrapalhadinhos, né? Bastante toscos alguns. Era um colegiado que ele fez justamente, não eram os melhores, não era a crema de la crema dos espíritos de escola, não. Ele pegou aquela, entre aspas, galera. Pessoa com viciação de dinheiro, outros que tinha medo, maledicente, um outro temperamental, Pedro era super temperamental, Judas ambicioso, então era uma galerinha da pesada. Não era coisa que pudesse dizer assim, espíritos de escola puros. Não, eles estavam ali com a potência divina em cada um. Mas Jesus via isso. Ele via nesse o potencial divino. Ele via no outro o potencial divino. Ele não julgava pela aparência, pelo personagem. Ele sabia que todos ali eram centelha divina, como Pilatos era centelha divina também, como Herodes era centelha divina também, como todos aqueles que foram malfeitores eram centelha divina. Ele escolheu os 12 porque eram os que ele precisava para aquela tarefa. Mas ele viu em Pedro o cara que seria o responsável pela casa do caminho. Ele viu em Saulo o Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele viu em Judas, Joana d'Arc, que foi a médica francesa que trouxe uma clareza para a época daquela Inquisição. Ele via em Zaqueu, Dr. Bezerra de Menezes, segundo alguns autores, Zaqueu, que subiu no sicômoro, ele volta com o Dr. Bezerra. Ele via, então, em cada um daqueles, ele via em Madalena, a mulher que se tornou a cuidadora daqueles leprosos, daqueles ancenianos da época. Ele não julgava a Madalena como uma prostituta. Ele viu o potencial divino que ela trazia. Então, vocês também têm, eu tenho, você tem. Isso é muito bom. Isso dá uma esperança, uma alegria. Que a gente sabe que a gente não vai ficar tanto tempo nesse atraso que a gente vive. Eu falo por mim, não sei se vocês talvez sejam os espíritos mais elevados, mas eu falo por mim, que eu sei que eu estou muito ainda me debatendo nas minhas mazelas, no meu cotidiano. E aí Jesus medita e diz: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Aí me fez a lembrança da caverna, do mito da caverna de Platão, né, que vocês já sabem, que aqueles caras que ficavam na caverna não conseguiam vislumbrar a luz lá fora, mas quando se arvorou um a sair da caverna, conseguiu encontrar um outro mundo que se mostrava, que se demonstrava, e aí voltou para poder falar, mas aqueles outros não tinham condições de compreender, porque estavam tão habituados naquele lugarzinho sujo, escuro, sombrio, que a verdade que tinha além daquela caverna, para eles era ilusão, não era possível de ser averiguado. E também tem no livro, se eu não me engano, Libertação, uma história que André Luiz conta, é Emmanuel, falando sobre o peixinho que vivia num lago pequeno, e aí resolveu sair do lago, e foi em direção ao grande oceano da vida, e descobriu que tinha muito mais além daquele lago. Tinha uma passagem no lago que era tipo uma fendazinha assim, que os peixinhos mais gorduchos não passavam, os outros não conseguiam, mas ele pequenininho, ele passou, foi além do lago e voltou para chamar os outros. Quem disse que os outros queriam ir? Todo mundo que nasce, peixinho está doido, está maluco, tem oceano nenhum, tem baleia, tem tubarões, vocês não têm noção, tem polvo, tem vários outros tipos de peixes além desse lugar que a gente está vivendo. Mas ninguém acreditou. É isso, a mente relativa, limitada, não pode conceber o absoluto, não pode conceber a totalidade. Então, nessa caverna, onde um devoto implorava o socorro divino, que nós fazemos isso, declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Ele sentia o melhor de todos, apesar de reclamar o tempo todo. Reclamava contra o ambiente fétido, gravem isso, reclamava contra o ambiente fétido em que ele se achava. O ar emprestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes: que ar é esse dentro dessa caverna, com esse fedor desgraçado? Aqui eu estou teatralizando. Deveria ser assim, só se lamentando, lamuriando. O ar emprestado sufocava, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele sulamento doloroso? Então, forte, apto ao trabalho, por que estava ali naquele sulamento doloroso? Olha como é a nossa realidade, vocês vão ler e entender que somos nós. Eu falo aqui de mim.
Aqui, numa outra dimensão, somos cada um de nós. O exemplo dele é só para poder trazer para a nossa realidade. Então, chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável. Então ele falava, eu chorava e bradava e não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Questionando Deus, questionando a vida. Por que o homem robusto, capaz, estou aqui nessa caverna, com ar rarefeito, com um fedor desse insuportável? E aí, notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Deus está fazendo o tempo todo isso com a gente. A gente se reclama, e ele está mandando um monte de sinais através de tudo, até dos nossos desafetos. Ele manda, porque nem sempre é pelos afetos que ele nos ensina. Às vezes são os desafetos, são os filhos mais difíceis, é o amigo do trabalho, ou o colega de trabalho que puxa seu tapete. Às vezes são coisas que não são as melhores, que a gente acha que deve ser aquela mais palatável, não. Às vezes são aquelas indigestas, que servem para nos educar. E aí, ele mandou a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. Aí eu me lembro daquela pessoa que vive lamuriando, que eu conto também nas minhas palestras, você já deve ter escutado, é a história de um trem, que a gente, fazendo a imagem, num deserto do Saara, um trem atravessava o deserto do Saara, só seca, o ar-condicionado do trem pifou, estava baixo, não estava dando conta. A água acabou, porque o frigobar não estava gelando mais, e aí estava perdendo a água foi ficando escassa, o pessoal bebendo muita água, acabou. E uma parte da viagem foi todo mundo com sede. Só que tinha uma mulher na primeira fila, Andréa, lamuriosa, queixosa, vou dar o exemplo dela, só se queixando, meu Deus, aqui é o trem, viu? Eu sou maquinista. André na frente assim, oh meu Deus, que sede que eu tô, meu Deus, que sede que eu tô. E todo mundo com sede. Diego lá no fundo com sede, todo mundo com sede. Ela com sede ali, e a mulher do lado, que sede que eu tô, meu Deus, que sede que eu tô. Isso contamina. Esses tipos de emanações mentais, ela contamina quem está perto. A pessoa já não aguentava mais, ela falou, maquinista, pelo amor de Deus, para esse trem, ali tem um oásis, uma poça de água, vamos dar para essa mulher, essa maldita. Ela desceu, Andréa, sozinha, todo mundo no trem ficou pela janela olhando, ela matou a sede, meu Deus, que bom, que maravilha. Voltou para a cadeira dela, o trem pegou o extrato, todo mundo retornou a poltrona para começar a dormir, ela ficou, ai que sede que eu tinha, ai que sede que eu tinha, que sede que eu tinha, meu Deus. Então, a lamúria faz parte da vida da pessoa. Então, mesmo sendo atendido naquilo que ela espera, ela não se dá conta de que foi atendida no seu pedido. Eu fiz uma palestra anteontem, foi para o Centro Espírita Casa de Oração Maria de Magdala, do meu amigo Roberto Dantas Carriço, que fica lá em Abrantes, foi virtual. E o tema foi esse, buscar e achareis. Uma passagem do Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Lucas e Mateus, tenho certeza, não sei se o outro é Marcos. E essa palestra está em minha vida, não só nesse centro, no outro centro também foi o mesmo, capítulo 25, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico buscar, achareis, o primeiro tópico. E aí eu falei sobre o tema e pegava a passagem, batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, pedi, buscai e batei. Tem gente que não sabe nem pedir, ou pede para suprimir ou suplantar as paixões do ego. E às vezes recebe aquilo de acordo com o que ele está pedindo e quebra a cara. Ou às vezes não recebe porque a bondade divina é tão grande, tão generosa, tão misericordiosa, que não manda. Porque senão vai atrapalhar a sua vida. Você às vezes quer um emprego que não é o melhor para você, você quer um concurso público numa área que vai destruir. Você quer às vezes uma área superior, no nível de formação acadêmica, que não é melhor. Está indo pelo status, pelo que a sociedade diz, pelo que o pai quer, pelo que a mãe quer, e aí você se atrapalha, pede vestibular e não percebe. Claro que às vezes é por incompetência de cada um que não deu a sua parte, mas às vezes é porque você está pedindo errado, não está pedindo sintonizado com o que é o divino, com o céu, não é o pedido da alma, do céu. Aí você vai e busca, precisa pedir e buscar, não é para ficar sentado pedindo, vá buscar, se você busca, você acha, mas é preciso saber bater depois que você busca, bater na porta, e a porta é do Evangelho. É a porta estreita, que muitas vezes a gente quer a porta larga.
das concupiscências, das paixões, a gente se perde e não entende por quê. Porque não bateu na porta certa, bata na porta correta. Então a gente está recebendo o tempo todo da vida, está pedindo o tempo todo da vida inteira-se de Deus, do Pai, da consciência suprema, da causa incausada, do que nos ama, do absoluto. Só que a gente pede, quando é atendido nos nossos pedidos, a gente não percebe, a gente não para ouvir Deus. Precisa silenciar para ouvir. Então, ele continua a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso, compassivo e piedoso e misericordioso, mandou-lhe a esperança. Primeiro mandou a fé, não soube lhe dar. Tem a fé, irmão. Você tem você, acesse a fé. Jesus dizia, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, faria muito mais do que eu faço, mandaria aquela montanha dali, se transferir para lá, e ela faria. Só que a gente não tem fé. Nós somos homens e mulheres xícara. Já ouviu falar? Homens e mulheres xícara. Homens de pouca fé. Pouca fé. Horrível, pai. São homens, quem falou foi um palestrante que eu achei legal o nome dele, o nome dele é um juiz de direito, não é Haroldo Dutra, não. É um cara que vários vídeos diz. Homem xícara. Homem de pouca fé. Viu, né? Então, somos homens xícaras, mulheres xícaras. E aí vivemos sem fé no que vai vir amanhã. Nós não temos fé naquilo que é a nossa proposta maior, que é a plenitude. Todos alcançaremos a plenitude. Todos alcançaremos a bem-aventurança. Mas a gente não crê nisso. A gente não crê nisso. E aí, ele manda a esperança. A emissária afogou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. Melhor afogou, não. Melhor afoguei o cara. Queria matar ele logo. Eu mataria logo, né? Mas eu não. A emissária, ele não afogou o cara, não, viu? A emissária afagou-lhe. A emissária, eu falei, afogou, né? Por isso que às vezes as coisas ficam gravadas. Como é que pode a emissária afogar o cara? Não. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta, que é a esperança. Afagou, gente, estou fazendo até imagem aqui. Falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Calma, irmão, vai dar certo. Fique tranquilo, tenha esperança. Esperança não é ficar passivo, é o verbo esperançar. A esperança é o movimento da fé, a ciência da ação. Esperar não é passividade, ficar ali parado, não. É mover-se na busca que as portas se abrirão. Poxa, estou fazendo um paralelo legal agora. Então, pedir, meu filho, peça, está pedindo, lamuriando. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu adoro fazer palestra, gente. Eu não faço palestra para vocês, não, eu faço para mim. Porque é nesse lugar que eu estou que eu tenho inspirações que eu não tenho sozinho, não é não, Diego? Você sabe disso, irmão, você é palestrante também. Quando a gente tem que fazer uma palestra, a gente está estudando lá, lendo texto, fica aquela coisa assim no campo da nossa mente. A gente está tudo atrapalhado, eu saio de lá de cima, filho, venho para cá. Aí eu chego aqui, alguma coisa acontece, né, na egrégora da casa, porque eles têm que utilizar-se do vaso sujo que eu sou, do pombo sujo que eu ainda sou, para fazer alguma coisa de útil para vocês e para mim. Só que aí eles me utilizam de um outro lugar, porque eu entro numa sintonia com os mentores da casa, com o psiquismo de vocês, com as vibrações afetuosas que eu estou recebendo, aí eu inspiro e acesso o divino. Ó, eu acesso o meu ser crístico, e automaticamente os inspiradores, que são os nossos benfeitores, encontram ressonância no meu campo para que eu possa ser útil. Porque mesmo naqueles mais inúteis, você tem que ter utilidade. Isso é fato. Deus tira proveito de qualquer ser humano. Mesmo que está num presídio, que acabou de matar, fazer um latrocínio, ele pode tirar dele uma coisa proveitosa para o outro que esteja em condição pior do que a dele. Isso é fato, gente. Então aqui é um processo de gratidão por estar aqui nesse lugar. Eu jamais pensei que eu faria essa palestra. Está sendo muito linda. Eu vou querer escutar novamente. Haroldo Dutra diz isso. Às vezes ele faz palestras e que depois do que eu falei aquilo, aí volta e vai ouvir. E, nossa, que lindo isso que eu falei. Que lindo, que maravilha isso. Porque é um momento que ele está em estado de conexão maior. E eu também, agora eu sinto isso. Eu me arrepiei, eu sinto as vibrações chegando, eu estou sob inspiração. Isso é bom, porque eu pego um pouco disso e fico, daqui a pouco sai na porta desse demônio, volta tudo demônio de novo. Que é os espíritos. Eles me ajudaram um pouquinho para que eu ficasse menos demoníaco aqui dentro, mas saindo, meu irmão, eu quis aquilo que eu queria dar ela, ele, ela. Precisava ouvir o que você precisava dizer, meu irmão. Se prepare, porque eu quero falar para algumas pessoas. Você já está o tempo todo nos ouvindo,
Não é possível. Aí me larga um pouquinho no carro, eu chego no carro, pego garrafamento, sou retado, calor retado, apontando quebra, demônio, você da frente, diabo, liga para Deus, Deus, cadê você, Satanás? Você quer que eu pegue aqui na Ferreira Costa, que ela me mandou um bocado de tarefa, tem que ir no Guatemi, tem que ir na Ferreira Costa, pegar a banqueta, vai no Guatemi pegar o lençol que eu comprei, tá manchado, já me dando ordem de manhã, aí eu digo, meu Deus, sai tenso de casa, né? Aí, porque a gente já sai de casa, eu peço sempre a Deus, meu Deus, me dê uma manhã tranquila, mas não tem jeito, fico no quarto escondido, viu gente? É assim que funciona. Minha esposa fala, só desço pro quarto, e assim, quando eu descer, vou receber a galinha pulando. E para não receber a galinha pulando logo, no meu desejo, eu demoro de descer. Quando eu desço, ela sabe quem é descer, todo mundo sabe quem é. Ela, amor, você vai ter que passar na frente da porta, pegar a banqueta. Cara, eu falei, não, mas depois você vai lá e você tem que ir no Guatemi. Guatemi, eu tô em Alto de Freitas, eu vou passear nos filhos. Ferreira Costa é paralela, não. Você vai no Guatemi, lá você tem que ir na loja que a gente comprou semana passada, são 7 dias. E se você não passar 7 dias, eu vou ter que entrar com um recurso. É um lençolzão que ela comprou de mais de 5 fios. E que veio, quando ela abriu, manchada, a cor estava uma cor diferente da outra, porque tomou sol, manchou. E aí, diabo, aí que deu tudo, até nota fiscal. Aí já vou para o carro assim, ai pai do Senhor, me ajuda, Senhor. Já ia esquecendo isso aqui, aí já começa a me atrapalhar. Aí quando entra aqui, entra um banho de luz. Aí sai, volta para tudo de novo. Aí ela liga para mim, já pegou o negócio? Já começa, demônio, me deixa um pouco respirar. Estou pegando ainda a energia da palestra, que é tão gostoso de viver, né? E aí você vai, e aí vai para o mesmo, para aquele lugar do homem primitivo. E tudo aquilo retorna. Então ele conseguiu ter esse processo que foi dado, que foi a esperança, e assim o pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retornou André à lamentação. Desculpe, André, dando seu exemplo, porque André tem essa possibilidade de pegar Diego também. André começa a se lamentar de novo. Lê esse André, todos nós, viu? Oh, meu Deus do céu, se lamentando, aí começou. O pobre apareceu melhorar, mas decorridas algumas horas ele tomou a lamentação no trem, né? Chorando, água, meu Deus, a sede que eu tinha uma sede, meu Deus. Ah, não já aplacou, miséria. Você não já bebeu água toda, ninguém tomou, miséria. Você ainda continua se queixando, mas é que eu tinha sede, eu estava com sede, agora eu não estou mais com sede, mas deixa eu me queixar, eu quero é me queixar. Tem gente que quer se queixar, não importa o motivo, eu quero é me queixar. Não é isso? A gente tem isso que eu tenho um trabalho que a gente faz às vezes em rua, né, em abrigo. Aí a gente atendia os idosos, e os idosos podem queixar, tem até seus motivos, estava numa parede, numa cama, com AVC, com pátio, às vezes não movimentado. A gente via, ouvia as histórias, aí toda vez a lamúria, aí você começa a ouvir a lamúria e não para nunca, meu Deus, tem que ter escuta amorosa. Aí volta na semana, vem aí, fulano, dona Leda, como é que tá? Ah, meu filho, você não sabe a vida que eu tenho, essa vida aqui não tá fácil, é óbvio que não tem como viver em paz se queixando o tempo todo. Eu não quero dizer que a vida não tem suas vicissitudes, suas amarguras, é óbvio. Mas a gente se lamentar não melhora, só piora a nossa condição. E foi o que aconteceu. O pobre pareceu melhorar, mas, decorrido algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento, eu não consigo respirar, meu Deus do céu, essa fedentina, esse lugar horrível, o ar não entra. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Então, Deus, nosso Pai, ainda assim mandou a fé, mandou a esperança, vou mandar a caridade. Não, chegou, a caridade chegou. E aí, quando a caridade chegou, a nova mensageira, que é a caridade, acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho. Qual se lhe for a abnegada mãe? Tenha paciência, meu filho, tenha fé, tenha esperança. Eu sou a caridade, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eu estou com você. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Não teve jeito, a fé, nem a esperança, nem a caridade. Mandou a verdade. Aí vem a galinha pulando. Aí é o que vocês vão ver o final da história. Por que vocês não têm, de fato, todo o véu dos passados de cada um de vocês revelados? Eu estou lendo o livro de novo pela segunda vez, Sexo e Destino. É uma das maiores tretas que eu já vi no que diz respeito à sexualidade. Eu nunca vi uma treta daquela. Eu recomendo que vocês leiam. Toda a série de André Luiz é maravilhosa. Desde o Nosso Lar até A Vida Continua. Eu já li todos uma vez. Estou relendo o Nosso Lar de novo. Reli Mensageiros, Missionários, Obreiros. No Mundo Maior, agora eu estou no Sexo e Destino. Com um grupo de leitura, muito obrigado. Com um grupo de leitura para a gente ter acesso à informação coletivamente. São 20, viu, Diego? São 13 mais 13, 26 pessoas, agora de manhã, disparando 6 horas da manhã. Eu acordei 5h50. 6 horas liberei o livro do grupo. 1º de julho eu começo o novo semestre, como eu disse,
1º de janeiro começa uma turma, aí muitos saem, não aguentam, né? Pede para sair, aquele negócio da tropa de elite, peça para sair 01, muitos vão embora, porque é violadora. Lemos 27 livros de janeiro até aqui, o grupo 1 e o grupo 2, 26, e eu li 45. A meta eram 50, não consegui. Estou com 5 pendentes para fechar 50. Só que eu tenho que tirar a diferença até o final do ano, que eu quero bater a meta de 100. E aí o que acontece, quando a gente liberou esse Fixo de China agora de manhã, as pessoas estão lá. Flávio, eu estou ansioso, que bom, que a ansiedade não é para você ir por regra, é para você ler um livro. Como é que vai ser? Vai ser 6 horas da manhã? Aí quando deu 6 horas da manhã eu botei, comecem os jogos do 2º semestre. Eu larguei no grupo do WhatsApp, aí já estava lendo lá de 6, fui até 8, parei para vir para cá, um pouco estava lendo. Quando eu voltar, eu vou ver, pode ser que alguém tenha terminado um livro de 10, 12 horas de leitura. Mas lá eu falava da treta que envolve quando alguns daqueles elementos que se lamuriam no texto, tem Nemésio, tem Cláudio Nogueira, tem Beatriz, tem os personagens que todos são um passado de imbricamentos e de delitos e que na vida atual, porque esqueceram do que fizeram, começa a se queixar, porque esse cara faz isso com minha filha, porque aí o cara vai fazer, vamos lá dar uma olhadinha, meu filho, aí baixa o véu do esquecimento no plano espiritual, faz um desdobramento, faz uma regressão de memória, e faz ele ver aí, ó, quem é você? Ah, eu fiz isso, fez, vale muito mais, eu não estou te mostrando tudo, porque você não dá conta, olha mais isso aqui, ah, meu Deus, aí começa a entender que não dá para ficar do jeito que está, se queixando, se lamuriando, porque é uma experiência de espiar ou de ser provado para demonstrar que vocês são aptos a viverem a verdade, viverem o amor que é genuíno, que deveria ser genuíno em todos nós. Então, quando vê a verdade, o que aconteceu, para terminar, quando a portadora do esclarecimento, que é a verdade, se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, fedia que só ele, pustulentas da cabeça aos pés. Imagina, só podridão. E agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O fetor acreditando era dele mesmo que saía ali na caverna. O pobre tremeu cambaleante e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora, frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Então, mesmo quando a verdade é demonstrada, quando o véu do esquecimento ou quando se tiram aquelas camadas que nos obnubilam, que nos obscurecem, você vê o que é e mesmo assim, olha, vou vazar, que eu não quero saber disso não. Vou continuar na lamúria, vou me queixar em outros lugares, porque eu não dou conta de olhar para essas feridas, que são as marcas morais, as dificuldades, tudo isso que a gente passa no nosso histórico de espírito imortal, buscando aprimorarmos-nos diante daquilo que é a nossa grande fatalidade, que é a plenitude. E aí termina. O mestre fez longa pausa e terminou. Que texto lindo, meus irmãos. Quanta profundidade em 2 páginas que a gente pode tirar para a nossa vida. E vou refletir o dia inteiro, mas daqui a pouco eu estou todo atrapalhado quando eu pego o trânsito. Mas tudo bem. Eu espero que me ajude. Manter um pouco mais, para um sábado inteiro. Só sábado. Porque a gente tem informação que tem que segurar o dia. Só por hoje. Como os drogadictos, né? Como lá no NA, Narcóticos Anônimos, e no AA. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu não vou fazer maledicência. Só por hoje eu não vou ser concupiscente. Só por hoje eu não vou ser leviano. Só por hoje eu não vou ser irritadiço. Só por hoje eu não vou ser... como? Não vou me lamuriar. Só por hoje. É muito bom, André. Só hoje eu não vou me queixar. E fica, passa o dia. Deu meia-noite. Agora eu vou me queixar. Olha, você não trouxe o café? A cama está aqui, o almoço não está ligado. Pelo menos até meia-noite. Segura o dia de hoje, sem se queixar. Porque a gente se queixa demais. Eu me queixo. Desde meu amor, você se queixa muito. Você não vê o que você se queixa. Você também se queixa demais. Tudo você se queixa. Você já acorda dizendo que não sei o que, o cachorro mijou, é muita queixa. E eu, desde que você pega uma comida, você não sei o que, o suco não está doce. É um se queixando, a gente se queixa em outras esferas também o tempo todo. A gente nunca está satisfeito. E aí o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Eles sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. E gritam fortemente
implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Que coisa linda! Quem não se vê nessa realidade? Quantos de nós, nessa própria existência, fugimos da verdade e continuamos nos escondendo dentro daquela ilusão que é a porta larga da vida? Eu me vejo nisso em muitos momentos. E eu finalizo trazendo uma máxima que seria aquilo que nós deveríamos viver. A gente precisa entender que a gente precisa ser... Tem um ditado assim, agradeço, confio, melhor, entrego, confio, aceito e agradeço. Essas deveriam ser nossas máximas. Eu entrego à benevolência divina o nosso fanal, o nosso destino. Eu confio firmemente de que nós somos filhos da bem-aventurança, filhos da verdade, e, portanto, fadados ao sucesso e à abundância, e não à escassez e à privação. Eu aceito o momento em que estou me vivendo, resignadamente, com esperança de que dias melhores virão, não passivamente, mas esperançando, se movendo em busca do mais. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos de novo nesse mundo, vivendo a oportunidade do retorno ao corpo, para vivenciar as novas habilidades desse novo personagem, para que um dia, assim, aceitando a vida como ela é, confiando no Pai, nós possamos viver um mundo de harmonia e de paz que deve começar no interior de cada um de nós. Muito obrigado e muita paz. Até uma próxima.